Olá, meus amigos, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai os abençoe grandiosamente neste momento e nesta noite que se inicia. O nosso Deus e Pai é o Deus Todo-Poderoso e para Ele nada há impossível. Ou seja, Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode realizar o impossível. Como diz a Bíblia, aquilo que aos homens é impossível, para o nosso Deus não é. O nosso Deus é o mesmo Deus do passado que a Bíblia mostra que fez grandes maravilhas. Ele ainda cura, liberta, ele ainda prospera, ele ainda faz maravilhas, ele transforma as pessoas, né? Se as pessoas deixarem, ele ainda livra do mal. O nosso Deus é muito bom, maravilhoso, é Pai mesmo. Pode confiar nele, pode descansar a sua vida nas mãos dele, que ele sabe muito bem como cuidar de você. Ele sabe o que você está passando agora, ele sabe da sua situação e certamente ele não se alegra em ver você sofrendo, viu? Até porque o sofrimento que uma pessoa passa não é Deus que provocou, viu? Deus, ele é Pai, ele não vai colocar sofrimento na tua vida, mas os sofrimentos dessa vida são inerentes a esta terra. Estamos nesse mundo, temos problemas, temos dificuldades que se levantam, porque essa terra é assim, mas esse nosso Deus e Pai, ele quer nos ajudar, nos capacitar a vencer essas dificuldades, ele quer confortar o seu coração, aí agora onde você está, confortar o seu coração para que você tenha paz e para que você possa experimentar o poder de nosso Deus e Pai na sua vida, viu? Ele vai dar uma solução para você, ele vai dar uma resposta para você, confia nisso, tá certo? Vamos então para a palavra. Antes, porém, deixa o like para o canal, aperte o joinha. Também inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também no espaço dos comentários você pode colocar aí nomes de pessoas pelas quais você quer que nós oremos. E nós oramos por todos os nomes que estão aí. Está bem? Olha, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, ou seja, aos crentes que moravam na cidade de Colosso, ele então dirige para eles uma palavra que veio do Espírito Santo, né? E essa palavra é para que eles fossem abençoados na vida familiar. Eles tinham família também, né? Só que, como acontece em todas as épocas e em todos os lugares, né? Muitas vezes a pessoa enfrenta problemas familiares, não é verdade? Brigas, contendas, ciúmes, discussões, violência verbal, violência física até, humilhação, não é verdade? Infelizmente existe isso, mas o Espírito Santo, ele sabe que isso faz mal para a gente. Por isso, ele quer que nós tenhamos uma vida familiar em paz, ele quer abençoar, mas pelo menos uma pessoa da família tem que começar a obedecer ao Espírito Santo. Entendeu? Se você quer que a sua família seja abençoada, não basta pedir para Deus abençoar sua família. Tá? Você precisa começar a obedecer ao Espírito Santo dentro da sua casa. Tá? Se pelo menos você começar a fazer a vontade de Deus na sua casa, o próprio Deus começa a transformar a sua família, sabia? Tudo aquilo que você não conseguiu fazer no berro, no grito, na chantagem emocional, né? Na violência física, na chantagem física até, se não fizer eu arrebento com você, né? Tudo que você não conseguiu ameaçando, Deus faz na maior paz do mundo, se pelo menos uma pessoa da sua família começar a obedecer ao Senhor, começar a obedecer ao Espírito Santo. E você sabe, essa pessoa é você. Deus está atribuindo a função de obediência ao Espírito Santo a você, não é a outra pessoa, porque é você que está ouvindo essa mensagem agora. Você que está ouvindo essa mensagem agora é a pessoa que Deus escolheu para começar a obedecê-lo, porque assim fazendo, o Senhor começa a transformar a sua família, abençoar a sua casa, trazer paz para a sua família, né? Abençoar o casamento, os filhos, e começa uma obra de transformação. É uma obra que não é da noite para o dia, mas ela começa a acontecer no momento em que você decide obedecer ao Espírito Santo. E você vai perguntar: pastor, no que eu tenho que obedecer ao Espírito Santo? Então vamos ler aqui o texto, porque a Bíblia é o Espírito Santo falando conosco, né? Então nós vamos ler o que ele diz para a gente fazer e vamos colocar em prática, tá bem? Vamos ler. Colossenses capítulo de número 3, a partir
do versículo de número 18. Está escrito assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então aqui ele fala para as esposas: olha, sejam submissas, respeitem o marido, nada de gritar com ele, brigar com ele, sejam honestas com ele, tá certo? Não fiquem criticando o marido para o pai, para o seu pai, para sua mãe, né? Não fiquem criticando o seu marido para suas amigas, né? Respeite, honre o seu marido, faça a sua parte. Tá? Faça a sua parte nesse sentido aí, cuida dele, naquilo que você prometeu cuidar dele quando se casou. Bom, depois ele diz: maridos, tem a obrigação do marido também. Amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Quantos maridos que tratam a esposa com amargura? Só porque a esposa não fez uma coisa direito, ele fica azedo com a esposa, fala grosso com a esposa, fica seco com a esposa. Não faça isso, filho, não faça isso. Tá? Porque nenhum de nós é perfeito. Assim como a sua esposa, ela não tem a perfeição, você também não tem, não é? Ela tem as qualidades dela e também tem os defeitos, assim como você. Você tem as suas qualidades, mas também você tem os seus defeitos. E você gostaria que a sua esposa ficasse amarga com você por causa dos seus defeitos? Não, não gostaria, né? Então, seja tolerante com ela. Ame-a, ela é o vaso mais frágil. A mulher sofre muito mais do que o homem nessa terra. Você sabe disso, não é? Até por causa da Eva. Tudo começou lá no Jardim do Éden, né? Então, a mulher, ela que gera uma criança, é ela que tem dores, né? Durante a gestação, dor de parto, menstruação, algumas têm TPM, quando chega em certa idade, tem a menopausa. Gente, mulher sofre demais da conta, tá? Então, marido, observa essas coisas, tá? A vida não é fácil para uma mulher. Então trate-a com amor, com respeito, com delicadeza, tá certo? Se ela fez alguma coisa que você não aprova ou não gostou, né? Tenha paciência com ela, tá bem? Tenha paciência com ela. Trate-a com amor e não com amargura. É ordem do Espírito Santo. Se você quer ser abençoado na sua vida e na sua família, faça isso. Depois o Espírito Santo fala com os filhos. Olha aí, versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Você que é filho, obedeça aos seus pais naquilo que é certo, naquilo que é de acordo com a Bíblia, tá bem? De repente os seus pais têm uma outra religião, que não é a que você tem. Você é evangélico, por exemplo, e você tem a sua fé na Bíblia. De repente os seus pais, eles têm fé em outra coisa, tá? E de repente os seus pais querem que você siga a religião deles, mas você já tem idade para decidir o que você quer. Então, nesse sentido, você não vai ir contra a Bíblia para agradar aos seus pais. Só que você tem que respeitar os seus pais. Respeite a opinião deles, respeite a religião que eles escolheram ter ou ficar, não bata a boca, não discuta, trate-os com amor e respeito, mesmo que eles cutuquem você, né? Não leva isso em conta, releva, ame-os, ore por eles, tá certo? É isso daí que tem que fazer. E que mais? Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Você é pai, tem filho, para de ficar falando para o seu filho que ele é um vagabundo. Para de ficar falando para o seu filho que ele nunca vai ser nada na vida, que ele nunca vai ser ninguém na vida. Você vai ser um drogadinho da vida, você vai ser e falam os nomes. Não faça isso não, tá? Tenha paciência com os filhos, trate-os com respeito, porque no futuro você pode precisar deles, tá bem? Tem muito pai arrogante, pai orgulhoso, né? Quando está no auge, pensa que é o rei do mundo, não é verdade? Pensa que nunca vai precisar de ninguém. Mas aí um belo dia, quando menos a pessoa espera, a idade chega. Pode dar um problema de saúde e você vai depender dos seus filhos, aqueles que você humilhou, xingou. Não faça isso não. Ame-os, respeite-os, saiba que eles são pessoas que têm vontade própria, tá bem? Então, respeite, converse com eles, não grite, não humilhe, tá? Não fica ofendendo eles, tá certo? Veja, são ordens que o Espírito Santo dá. E eu sei que você está perguntando, pastor, eu tenho que fazer isso mesmo? Por quê? Eu tenho que ser submisso ao meu marido, mas ele só me trata mal? Depois, ou o marido pode dizer, pastor, eu tenho que tratar bem a minha esposa, ela só grita comigo, escandalosa, Maria Barraco, né? Só faz barraquice, né? Você me faz passar vergonha, fala mal de mim para as amigas dela, tal. Eu tenho que tratar ela bem mesmo assim? Ou talvez os filhos perguntem, eu tenho que obedecer meu pai, pastor? Não em tudo, como eu falei para você, naquilo que aos olhos de Deus é certo, você obedece, naquilo que vai contra o que Deus falou, não obedeça, mas respeite,
trate-os com amor, sem falar uma palavra de arrogância, uma palavra grosseira para eles, tá bem? Trate-os com muito amor, tá certo? Sim, você tem que amar os seus pais, independente se eles sejam bons ou ruins. Tem gente que vai falar, pastor, meu pai é o cão chupando manga. Meu pai não presta, pastor. Meu pai é aquela pessoa que traiu a minha mãe, foi injusto com ela, bateu nela, bebe, enche a cara, derruba a casa. E a gente, quando era criança, tinha que sair correndo de casa para não ser esfaqueado pelo pai. Pois é, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. E muitas vezes o relacionamento fica até difícil de ser mantido, mas independente do que aconteceu, ame os seus pais e ore por eles. Ame o seu pai, ore por ele. Eu sei que muitos filhos nem têm como ter convivência com os pais, porque não dá, se ficar junto sai briga, sai ofensa, né? Mas ore, não fique com raiva e nunca fale mal deles, tá bem? O que mais? Depois ele fala também para os pais, né? Não irritem os vossos filhos. Pastor, como é que eu vou ficar quieto com meu filho vagabundo, né? Com meu filho que não quer, preguiçoso, que não quer trabalhar? Olha, você pode corrigir o seu filho, sem dúvida, mas sem essa grosseria, tá bom? Sem ficar xingando, sem ficar ameaçando. Tem que ser firme muitas vezes, tem que pôr ordem na casa mesmo, tá? Mas aprenda a lidar, a fazer o que o Espírito Santo diz. Sabe por quê? Porque um pouquinho para frente, o Espírito Santo ele fala também dos servos. Em termos de hoje, seriam os empregados da casa. Aqui o Espírito Santo diz para esses servos, ou vamos chamar assim, né, empregados da casa, trabalhem fielmente para os seus patrões, não só quando os patrões estivessem olhando, né, como que para agradar a homens, né, mas também quando eles não estivessem olhando. Então que era para os servos ou os empregados trabalharem, dar o melhor deles, estando os patrões olhando ou não olhando, tá? Por quê? Porque isso agrada ao Senhor. E aí ele fala assim, ó, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Ou seja, quando você faz o que é certo aos olhos de Deus, segundo essa palavra, mesmo que a outra pessoa não faça a parte dela, mas você faz a sua, sabe de onde que vem a recompensa? De Deus. É Deus quem vai recompensar você. Tá compreendendo? Às vezes você fica esperando a recompensa dos homens. Dos homens, filho, não espere muita coisa não. Se vier uma recompensa dos homens, amém. Se não vier, fique em paz. Mas Deus garante recompensar você, tá? Qual é a recompensa que Deus vai te dar? A resposta às suas orações. Então você ora, você pede, você intercede, mas você obedece essa palavra aqui. É Deus que vai cuidar de recompensar você, tá? Por isso que muitas pessoas perdem a bênção, porque elas só querem fazer a parte delas se o outro fizer a parte dele. Tipo assim, ó, eu só vou honrar meu marido se ele me respeitar, senão eu também não respeito ele. Já caiu do cavalo, perdeu a bênção, tá? Tem maridos que vão falar assim, não, eu só vou respeitar minha esposa, não vou tratar com amargura se ela não fizer mais nada de errado. Caiu do cavalo, não é assim. Tá? Tem filhos que vão dizer, eu não vou honrar nem obedecer meus pais porque eles foram cruéis comigo, já caiu do cavalo, tá? E tem pais que vão dizer que não vão respeitar os filhos porque os filhos são rebeldes, já caiu do cavalo também. Por quê? Porque você não vai fazer as coisas porque os outros vão ou não vão fazer a parte deles. Mas você deve fazer isso aqui porque é o Senhor, é Deus que está mandando, entendeu? Então você tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Tem que fazer essas coisas como se estivesse fazendo para o Senhor. Essa é a lição aqui. E quando você faz para Deus, mesmo que aos olhos humanos pareça injusto, como as pessoas às vezes falam, né, para você assim, ó, como é que você respeita o teu marido? Olha as bobagens que ele fala para você, né? As pessoas, elas acham injusto isso, mas o nosso Deus diz para você tratá-lo com justiça, com amor, com respeito, mesmo que ele te trate com injustiça, com desrespeito e com falta de amor. Eu sei que não é fácil aguentar isso por um tempo, mas é só por um tempo, porque no tempo certo Deus te honra, Deus começa a responder as tuas orações. Tá entendendo? Pratica essa palavra e o Senhor vai te recompensar. Esse é o método bíblico, essa é a justiça de Deus. Tá entendendo? Quando o Senhor Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus é nesse sentido, de você sim colocar Deus na frente de tudo e viver uma vida baseada na justiça de Deus, não na tua própria justiça. Ou seja, eu só vou fazer bem para os outros se os outros fizerem bem para mim. Não, essa é a justiça do homem, que é uma porcaria.
Eu vou fazer a justiça de Deus, eu vou fazer bem para os outros, mesmo que eles não façam bem para mim. Tá vendo? Aos olhos humanos é loucura isso, mas aos olhos de Deus é a perfeição. E é aí que você começa a receber respostas, recompensas por causa da sua fidelidade, tá certo? Começa a praticar isso. Vamos orar em favor da família, da sua família. Vamos orar? Se você está brigado com seu marido, faça as pazes com ele. Se você, marido, está amargurado com a sua esposa, perdoe ela e seja tolerante com ela. A Bíblia mesmo fala, ali mesmo em Colossenses capítulo 3, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Tá? Suportar é saber sim que o outro tem defeitos e falhas, mas nós também temos, né? Se nós achamos que desculpa a expressão, que é um saco suportar o outro também deve achar que é um saco suportar a gente, entendeu? Todos nós somos iguais, gente. Então vamos nos perdoar, vamos fazer a nossa parte. Mesmo que o outro não te perdoe, perdoe você, faz a sua parte, tá? Dá um abraço no teu marido, dá um abraço na tua esposa, nos teus filhos, nos teus pais. Faça isso e viva feliz. Vamos orar? Se você quiser pegar um copo com água, coloque aí, dá uma pausa aí, vai lá pegar água, coloca aí e vamos fazer a oração da fé em favor da família, tá bem? Oremos ao Pai. Nosso Deus e Pai bendito e santo, nós entramos em oração neste momento, te dando graças pela tua presença em nossas vidas, te dando graças, meu Pai, porque o Senhor é aquele que deseja o nosso bem e deseja que tenhamos uma vida abençoada nesta terra. Por isso mesmo, Senhor, o Senhor nos deixou a tua palavra como direção do que fazer para que o Senhor possa operar em nossas vidas o milagre. Então, Pai, que essa pessoa que ouviu a sua palavra e ela se propõe a obedecer essa palavra, abençoa, Pai. Responde a essa mulher que ora pelo marido, pelos filhos, pela sua casa. Responde a esse homem que ora pelo seu casamento, pelos seus filhos. Responde a esses filhos, Pai, que oram pelos seus pais. Responde, meu Pai, a essas pessoas que oram pelas suas famílias, pela sua casa, Senhor. Traz paz nesta casa, meu Pai. Liberta esses jovens do espírito de rebeldia, do espírito de contenda, das brigas, meu Senhor. Que essa casa tenha paz, que tenha fim a gritaria, que tenham fim os berros, Senhor, que tenham fim as contendas, as dissensões, os ciúmes, as invejas dentro da própria casa, meu Pai, que a mão do Senhor se estenda para libertar essa família dessa opressão maldita, meu Pai, que essa família tenha a abundância do Senhor nessa casa, que essa família tenha, meu Pai, a abundância de saúde, abundância de paz, abundância de amor, abundância de perdão, abundância de tolerância, abundância de paciência, meu Pai, estende a tua mão para curar a pessoa que está enferma nessa família, que a doença seja tirada, que a dor seja arrancada, que essa pessoa tenha, meu Pai, a sua saúde restaurada, onde quer que ela se encontre, Pai. De repente, essa pessoa que ora comigo, ela ora por um familiar que está no hospital. Então, visita o hospital, a clínica, a UTI, se for o caso, onde a pessoa se encontra, meu Pai, para curar e libertar. Te peço, Pai, abençoe esse casamento, que esse casamento seja restaurado, renovado, que toda a mágoa seja tirada, que todo o mal seja arrancado pela raiz e, Pai, restaura essa casa, essa família, esse casamento, essa esposa, esse marido, esses pais e esses filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado pelo milagre. Te peço também, consagra esta água, santifica esta água, Pai, e que no beber desta água essa pessoa seja ainda mais abençoada. Te damos graças por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, beba da água, está consagrada, medita nessa palavra. O texto que nós lemos, você viu aí nas referências bíblicas, né? Então é só você ler na sua Bíblia também, meditar sobre isso e praticar. Pratica e ame a sua família, tá bem? Faça as coisas para ela como quem faz para Deus. E deixa Deus te recompensar. Não faça as coisas somente se eles fizerem. Não, faz a sua parte, independente deles. Eles fazendo ou não, faz a sua parte. Repito, a recompensa vem do Senhor. Está bem? Que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma noite de repouso abençoada ou uma noite de atividade abençoada e até a próxima.